Você ainda acha que o whey protein é só para marombeiro? Então deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que começou a tomar whey só para bater a meta de proteína. E sem perceber, começou a dormir melhor, ter menos dor pós-treino, emagrecer com mais facilidade e até pegar menos gripe no ano. Sim, isso tudo com um scoop de proteína. Whey não é só um suplemento para quem quer ficar trincado. É um verdadeiro aliado para a sua saúde. E a ciência por trás disso é muito mais profunda do que parece. Só que tem um problema. Ainda tem muita gente sendo enganada por informações ultrapassadas. Ah, whey faz mal para os rins. Só serve para quem treina pesado. Isso aí é só marketing de academia. Se você ainda acredita nisso, sinto te dizer, mas estão te segurando no passado. O que ninguém te contou, e você vai descobrir nesse vídeo, é que tomar whey protein todos os dias pode causar até 10 mudanças reais no seu corpo. Algumas visíveis, outras internas, mas todas com impacto direto na sua qualidade de vida. E tem mais. Se você souber usar do jeito certo, o whey pode ser a virada de chave que estava faltando na sua rotina. Mas, se errar, pode acabar com desconforto, desperdício de dinheiro e zero resultado. É por isso que esse vídeo não é só para quem treina. É para quem quer viver melhor, envelhecer com mais força e ter mais controle sobre o próprio corpo, com base em ciência, não achismo. Então, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Porque o que vem agora vai muito além do que você esperava de um simples scoop de proteína. 1. Melhora da função imunológica e proteção contra doenças. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas o whey protein pode ser o reforço que o seu sistema imunológico estava pedindo, e ninguém te contou. A maioria das pessoas só olha para o whey como fonte de proteína rápida pós-treino. Mas por trás daquele scoop existe um verdadeiro arsenal de defesa para o seu corpo. Sabe aqueles períodos em que você está treinando mais pesado, dormindo mal ou passando por muito estresse? É justamente nessas fases que o corpo fica mais vulnerável a vírus, bactérias e inflamações silenciosas. E adivinha quem pode ajudar a blindar seu organismo? Exatamente, o whey protein. Ele é naturalmente rico em imunoglobulinas e lactoferrina. Nomes técnicos, eu sei, mas pensa assim. As imunoglobulinas são como soldados experientes do seu sistema de defesa. Já a lactoferrina é tipo um detector de inimigos, com poder antimicrobiano, antiviral e anti-inflamatório. Traduzindo, quem consome whey todos os dias pode fortalecer as muralhas internas do corpo, tornando a resposta imunológica mais rápida e mais eficiente. Você não deixa de adoecer para sempre, mas seu corpo fica muito mais preparado para reagir. E isso vale para todo mundo. Atletas que exigem muito do corpo, idosos com imunidade naturalmente mais baixa, pessoas em recuperação ou até quem só quer ter mais saúde no dia a dia. Agora, por que quase ninguém fala disso? Porque não dá ibope. Porque vende mais dizer que o whey constrói músculo. Mas a verdade é que por trás da estética tem um suplemento que também trabalha em silêncio pela sua saúde. Mas a próxima mudança é ainda mais polêmica e envolve um mito que muita gente ainda repete por aí. 2. Segurança renal em pessoas saudáveis. Vamos cortar o mal pela raiz. Whey protein não faz mal para os rins de quem é saudável. Ponto. Esse é um dos mitos mais teimosos do mundo da nutrição. E, sinceramente, já passou da hora de enterrar isso de vez. Muita gente ainda evita o whey por medo de sobrecarregar os rins. Mas isso só mostra o quanto a informação errada se espalha rápido. A origem dessa história vem de estudos feitos com pessoas que já tinham doenças renais. Para esse público, sim, o controle da ingestão de proteína faz sentido. Mas isso foi distorcido
e virou uma narrativa completamente errada, a de que qualquer pessoa saudável correria risco ao tomar whey. Só que a ciência atual é clara. Em indivíduos saudáveis, o consumo diário de proteínas, incluindo whey, não causa danos renais. Inclusive, atletas de alta performance consomem quantidades muito maiores há décadas, com exames normais e função renal intacta. Quer um exemplo? Vários estudos acompanharam pessoas consumindo até 2 vezes mais proteína do que o recomendado. E adivinha? Nenhum sinal de prejuízo nos rins. Na prática, se você treina, come bem, se hidrata e não tem nenhuma condição médica pré-existente, pode ficar tranquilo. O whey não vai te transformar em paciente de hemodiálise. Mas o que pode causar problema e muita frustração é outro ponto que quase ninguém explica. 3. Recuperação muscular acelerada após esforço físico. Sabe aquele treino que te destrói? Em que cada escada vira um desafio e levantar da cama no dia seguinte parece castigo? Isso tem nome: microlesões musculares. E por mais que muita gente ache que essa dor é sinal de trabalho bem feito, a verdade é que, sem recuperação, não tem evolução. E é aí que o whey protein mostra por que é considerado ouro em pó. Durante o treino, seu músculo sofre. Ele literalmente rasga em nível microscópico, e o corpo precisa reconstruir essas fibras, mais fortes, mais resistentes. Só que ele só consegue fazer isso se tiver matéria-prima. E adivinha o que o whey entrega? Justamente os blocos de construção que o seu corpo precisa. Rico em aminoácidos essenciais, com destaque para a leucina, o whey ativa a síntese proteica quase de imediato. A leucina, inclusive, é tipo o chefe da obra da recuperação. Ela dá o comando para começar o processo de reconstrução. E o diferencial? A velocidade. Enquanto outras proteínas passam por um processo digestivo mais lento, o whey entra em ação quase instantaneamente. Em menos de 30 minutos, ele já está circulando no sangue, indo direto para o músculo danificado. É como se você tivesse uma ambulância de resgate pronta no pós-treino. Agora imagina isso no longo prazo. Cada treino com uma recuperação mais rápida, menos dor, menos inflamação, mais consistência. Você volta melhor, treina melhor, evolui mais. E mais, a recuperação não é só física. Ela impacta seu humor, seu sono, sua imunidade. Quando o corpo se recupera bem, a mente também acompanha. Mas tem um detalhe que quase ninguém considera. Porque a gente fala muito em crescer, mas pouco em preservar. E o próximo ponto muda tudo, principalmente se você já passou dos 40. 4. Preservação de massa magra com o passar dos anos. Envelhecer não significa enfraquecer. Mas se você não tomar atitude, seu corpo vai decidir isso por você. A partir dos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular de forma natural. Depois dos 50, esse processo acelera e se chama sarcopenia. É o motivo pelo qual tanta gente mais velha sente dificuldade para levantar do sofá, carregar sacola ou subir escada. Mas aqui vai a boa notícia. Isso não é inevitável. E o whey protein pode ser uma das suas maiores armas nessa batalha invisível. Enquanto o corpo envelhece, ele perde eficiência na absorção de proteínas. Ou seja, aquela mesma comida que antes bastava, agora já não é tão suficiente. E o whey entra como um reforço rápido, prático e com altíssimo valor biológico. Ou seja, o corpo absorve e aproveita quase tudo. Além disso, ele é rico em aminoácidos essenciais, especialmente a leucina. Sim, ela de novo, que é fundamental para ativar a construção e manutenção da massa magra, mesmo em pessoas mais velhas. A lógica é simples. Manter músculo é manter autonomia. É evitar quedas, fraturas, perda de equilíbrio e até doenças metabólicas. E não precisa ser atleta, nem treinar pesado. Muitos estudos mostram que idosos que consomem whey junto com uma rotina leve de exercícios conseguem frear
ou até reverter a perda muscular. Então, se você pensa no futuro, pense no músculo como um investimento de longo prazo. E o whey? É um dos depósitos mais fáceis e eficientes que você pode fazer todos os dias. Mas manter músculo não é tudo, porque tem uma outra questão que pega todo mundo de surpresa, e tem a ver com fome, saciedade e aquela vontade louca de beliscar toda hora. 5. Controle do apetite e apoio ao emagrecimento. Se você já tentou fazer dieta, sabe o que mais atrapalha? A fome, fora de hora. Aquela vontade de assaltar a geladeira depois do jantar. Ou o impulso de comer qualquer coisa só porque passou das 4 da tarde. E é aqui que o whey protein entra como um verdadeiro freio de mão para o apetite descontrolado. Diferente de muitos alimentos ultraprocessados que só aumentam o desejo por mais comida, o whey tem um efeito direto na saciedade. Ele atua nos hormônios que controlam a fome, como a grelina, que é o hormônio que diz "quero comer", e a peptídeo Ibrix, que diz "já tá bom, pode parar". Quando você consome whey, especialmente entre as refeições ou como parte do café da manhã, esses hormônios são regulados de forma a prolongar a sensação de saciedade. Na prática, você sente menos fome, come menos porcaria e mantém o foco com muito mais facilidade. Além disso, o whey tem baixa carga calórica e alto poder nutritivo. Então você consegue alimentar seu corpo sem exagerar nas calorias, o que é perfeito para fases de corte, definição ou reeducação alimentar. E tem mais. Por ser de rápida digestão, ele também pode ser usado estrategicamente antes de treinos em jejum ou como substituto em lanches rápidos, sem pesar no estômago nem atrapalhar o desempenho. Então, se você vive em guerra com a balança, talvez o problema não seja a sua força de vontade, talvez você só esteja usando as ferramentas erradas. Mas tem uma coisa que trava o resultado de muita gente, e o nome disso é falta de proteína no dia. E o whey pode resolver isso em minutos. 6. Facilidade de atingir a meta proteica diária. Você pode treinar certo, dormir bem, ter disciplina, mas se não bater sua meta proteica diária, o progresso vai ser lento, ou pior, nulo. E aqui está o segredo que separa quem evolui de quem trava. Quantidade de proteína por dia. A maioria das pessoas precisa consumir algo entre 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Na prática, um adulto de 70 quilos teria que consumir pelo menos 120 gramas de proteína por dia. Agora pensa comigo, para bater isso só com comida, você teria que comer frango, ovos, peixe, carne vermelha, iogurte, várias vezes ao longo do dia. E vamos ser honestos, nem todo mundo tem tempo, apetite ou organização para isso. É aí que o whey entra como um atalho simples, barato e eficiente. Com um único scoop, você já garante 20 a 25 gramas de proteína de alta qualidade, pronta para ser absorvida. Sem precisar cozinhar, pesar, lavar louça, é só misturar e tomar. E o melhor, isso te ajuda a distribuir melhor a proteína ao longo do dia, o que é fundamental para construir músculo, manter saciedade e evitar catabolismo. Se você tem dificuldade de comer proteína no café da manhã ou sente que a noite está sempre fraco em termos de macros, o whey pode resolver isso em segundos. Mas tem um porém. Nem todo mundo se dá bem com o whey de primeira. E tem uma razão para isso que pouca gente comenta. 7. Possível desconforto digestivo e como evitar. Nem tudo são flores. E aqui vai a real. Nem todo mundo se sente bem tomando whey protein. Se você já tomou e sentiu estufamento, gases, cólicas ou até correria para o banheiro, isso tem nome e tem solução. O que acontece é que o whey protein tradicional, também chamado de concentrado, ainda contém lactose, o açúcar natural do leite. E tem muita gente que tem algum grau de intolerância, mesmo sem saber. A boa notícia?
dá para continuar usando o whey sem abrir mão do conforto digestivo. Hoje existem versões isoladas e hidrolisadas que passam por processos que removem a lactose ou quebram as proteínas em partículas menores, facilitando a digestão e reduzindo o risco de qualquer reação. É como se você estivesse tomando o lado bom do leite, sem os efeitos colaterais. Além disso, uma dica prática: sempre leia o rótulo. Alguns wheys mais baratos são misturados com maltodestrina ou adoçantes artificiais, que também podem causar desconforto. Priorize marcas que prezam por qualidade e transparência, e vale testar horários e combinações diferentes. Muita gente se sente melhor tomando com água ao invés de leite, ou usando whey em receitas, como panquecas e smoothies. Ou seja, sentir desconforto não significa que o whey é ruim para você. Pode ser só uma questão de escolher a versão certa. E falando em saúde, tem uma outra área onde o whey vem surpreendendo cada vez mais: o coração. 8. Saúde cardiovascular e pressão arterial. Essa aqui pega muita gente de surpresa. O whey protein pode ser um aliado do coração. Sim, aquele mesmo suplemento que você achava que era só para ganhar músculo, também tem efeitos positivos no sistema cardiovascular. O segredo está nos peptídeos bioativos presentes no whey. Durante a digestão, esses compostos atuam de forma parecida com medicamentos que regulam a pressão arterial, promovendo vasodilatação, ou seja, ajudando os vasos sanguíneos a relaxarem e permitindo que o sangue flua com mais facilidade. Na prática, isso significa menos pressão nas artérias, menos risco de hipertensão e mais saúde para o seu coração. Vários estudos já mostraram que o consumo regular de whey pode levar a reduções leves, mas significativas, na pressão arterial, principalmente em pessoas que estão no limite ou já apresentam pré-hipertensão. E mais, o whey também pode ajudar no controle do colesterol, reduzindo as frações ruins, LDL, e aumentando o HDL, o famoso colesterol bom. Claro, ele não substitui hábitos essenciais como alimentação equilibrada e exercício físico, mas pode ser um reforço poderoso dentro de um estilo de vida saudável. É o tipo de benefício que ninguém te mostra na propaganda da academia, mas que pode fazer toda a diferença na sua saúde ao longo dos anos. E falando em envelhecimento, tem um outro impacto do whey que acontece lá dentro do seu corpo, em silêncio, mas que é decisivo para sua longevidade. 9. Proteção antioxidante e combate ao envelhecimento celular. Envelhecer é inevitável, mas como você envelhece, isso é escolha. Por dentro do seu corpo, todos os dias, acontecem milhares de reações químicas que geram algo chamado estresse oxidativo, uma espécie de desgaste celular causado por radicais livres. É como se suas células estivessem o tempo todo sendo enferrujadas. Agora, segura essa. O whey protein pode ajudar a limpar essa ferrugem. Isso porque ele é riquíssimo em aminoácidos que estimulam a produção de glutationa, um dos antioxidantes mais poderosos que o corpo humano consegue produzir naturalmente. A glutationa atua como um faxineiro celular, limpando os resíduos tóxicos que aceleram o envelhecimento, pioram a recuperação e aumentam o risco de doenças crônicas. Na prática, mais energia, pele mais saudável, sistema imune mais forte e um corpo mais resistente ao desgaste natural do tempo. E diferente de muitos suplementos antioxidantes que você encontra por aí, o whey ativa esse processo de dentro para fora, com base na sua própria capacidade biológica. É como se você desse ao seu corpo as ferramentas certas para se proteger melhor, se reparar com mais eficiência e manter o funcionamento em alta, mesmo com o passar dos anos. E para quem está em fases mais delicadas da vida, como idosos ou pessoas em recuperação, esse benefício faz ainda mais diferença. 10. Apoio especial para idosos e pessoas em recuperação. Sabe aquele momento em que o corpo está mais vulnerável, seja por idade, doença ou pós-operatório?
É nessas horas que a nutrição faz toda a diferença. E o whey protein pode ser um reforço valioso quando a pessoa mais precisa de força, mas menos consegue comer. Com o passar dos anos, o apetite diminui. A mastigação e a digestão ficam mais lentas. Em muitos casos, a pessoa começa a comer menos. E isso leva à perda de massa muscular, fraqueza, dificuldade para andar, levantar, manter independência. Agora pensa, um suplemento com alto valor biológico, de rápida absorção, fácil de preparar e que entrega exatamente os aminoácidos que o corpo precisa para se manter forte? Esse é o whey na vida de um idoso ou de alguém que está se recuperando de uma cirurgia, trauma ou doença. Ele não substitui uma refeição completa, claro, mas entra como um suporte nutricional estratégico, especialmente quando a pessoa não consegue consumir proteína suficiente pela alimentação tradicional. Além disso, o whey ajuda a manter a imunidade alta, acelerar a cicatrização e preservar a autonomia funcional, ou seja, a capacidade da pessoa fazer as coisas por conta própria. E tem mais. Como é prático, saboroso e versátil, o whey também melhora a adesão ao plano alimentar, o que é essencial em qualquer fase de recuperação. Ou seja, ele não é só para quem quer performance, é para quem quer resistência, saúde e qualidade de vida. E se depois de tudo isso você ainda acha que o whey é só para quem vive na academia, é porque ainda não entendeu o que ele realmente pode fazer por você. Whey não é só para marombeiro e não faz mal para os rins. Tá na hora de jogar a real, porque ainda tem muita gente presa a ideias ultrapassadas. A primeira, whey protein é só para quem vive na academia. Errado. Você já viu aqui que o whey vai muito além de ganho muscular. Ele fortalece o sistema imune, protege o coração, ajuda idosos a manterem autonomia, apoia na cicatrização e muito mais. Ou seja, não é sobre estética, é sobre saúde. A segunda. Mas dizem que o whey faz mal para os rins. Errado de novo. Se você é uma pessoa saudável, sem doença renal pré-existente, pode tomar whey todos os dias sem medo. Os estudos são claros. Nenhum efeito negativo nos rins em indivíduos saudáveis. Esse mito nasceu de uma interpretação errada de pesquisas feitas com pacientes doentes e se espalhou como verdade. O terceiro mito é tudo química. Melhor comer comida de verdade. Calma aí. O whey vem do leite. Ele é só a fração mais proteica e pura, separada por um processo industrial. Não é um alimento ultraprocessado com aditivos estranhos. Aliás, dependendo da qualidade da marca, o whey tem menos ingredientes do que muita barrinha natural por aí. Então, se você ainda não deu uma chance ao whey por causa dessas histórias, talvez o que esteja te travando não é o suplemento, é a desinformação. E agora que os mitos já foram para o chão, bora ver como usar o whey do jeito certo no seu dia a dia. Dicas práticas de uso. Não adianta saber o que o whey faz, se você erra na forma de usar. A primeira dica é sobre dose. A maioria dos estudos usa entre 20 e 30 gramas por porção, o que normalmente equivale a um scoop cheio. Mais do que isso, dificilmente vai trazer benefícios adicionais de uma vez só. O segredo está na consistência diária, não em exagerar. E qual o melhor horário? Depende da sua rotina. Muita gente usa no pós-treino, o que faz sentido, já que o corpo está sedento por nutrientes e o whey é rapidamente absorvido. Mas ele também é excelente no café da manhã, especialmente se você começa o dia com pouca proteína. Ou como lanche da tarde, para segurar a fome até a próxima refeição. Você também pode combinar com alimentos, tipo bater com banana e aveia, colocar em panquecas proteicas ou até usar como creme misturado com iogurte. Só cuidado para não misturar com leite se você tem algum grau de intolerância à lactose. Nesse caso, o ideal é usar com água ou optar por versões isoladas. E mais um detalhe importante: varie os sabores, mas observe os ingredientes. Fuja dos wheys cheios de corantes.
adoçantes exagerados ou enchimentos, como maltodextrina disfarçada. Prefira marcas que sejam transparentes no rótulo e que entreguem qualidade acima de marketing chamativo. Lembre-se, o whey é uma ferramenta. Sozinho, ele não faz milagre. Mas, usado da forma certa, dentro de um estilo de vida ativo, ele acelera, facilita e potencializa seus resultados. Se depois de tudo isso você ainda acha que whey protein é só pó de maromba, é porque não entendeu o poder que esse suplemento pode ter na sua vida. Você viu que ele fortalece o sistema imune, ajuda a manter músculo com o passar dos anos, acelera a recuperação, controla o apetite, protege o coração, combate o envelhecimento e ainda apoia pessoas em fase de recuperação. É mais do que suplemento. É ferramenta de saúde. É estratégia de vida. E não importa se você treina todo dia, se está começando agora, ou se só quer envelhecer com mais força, menos dor e mais autonomia. O whey pode e deve estar no seu radar. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo, porque sua experiência pode ajudar muita gente que ainda está cheia de dúvidas. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. Se esse vídeo te deu aquele estalo de "agora entendi", compartilha com um amigo que ainda acha que o whey é só para marombeiro.